venho de uma família evangélica e católica, ou seja, de natureza cristã. E desde nova tenho sonhos. Uma vez um parente distante veio conhecer os sobrinhos e rever os familiares. E no final de semana seguinte, eu sonhei com um homem de branco deitado na grama com uma facada no peito sem sangue. Quando acordei, comentei com a minha mãe, e quando foi a hora do almoço, chegou a notícia de que ele tinha infartado. E ao longo dos meus 45 anos fui tendo vários sonhos, até mesmo quando passei por um parto difícil. Eu, em minhas orações, pedi, se não pudesse salvar os dois, que salvasse só o meu filho. E quando acordei, estava em uma sala e minha família já tinha sido avisada que eu não ia sobreviver. E eles estavam chorando, levaram o bebê para eu ver e eu disse que não precisava chorar, porque meu Deus já me falou que eu não vou morrer. E assim foi. E até a morte do meu pai eu senti. O ambiente que eu estava foi tomado pelo cheiro de flores. Ou seja, ela percebeu a conexão de que a morte do pai se aproximava, porque o ambiente em que ela estava ficou carregado pelo cheiro de flores. Mas de 3 anos para cá, os sonhos ficaram mais presentes. E no começo eu não entendi. Eu sonhei com minha família de um lado do rio e eu na outra margem. E eu tinha que salvar a família depois de muito lutar contra a correnteza. E a sujeira do rio, eu tinha que lutar contra a correnteza e as sujeiras do rio. Eu conseguia chegar até ele. E quando eu acordei, estava com marcas roxas nas pernas. E contei para o meu esposo, que me respondeu para parar de falar, porque ele tinha medo dos meus sonhos, que sempre acontecia. E para minha surpresa, na mesma semana, recebi uma foto dele me traindo, enviada pela amante. Quando perguntei o que tinha para me dizer, ele falou que ela era um diabo que apareceu na vida dele. Perguntei o que ele queria, se era a separação, e ele disse que queria a família. Estávamos juntos há 25 anos e foram 3 anos de muitas lutas até eu não entender mais o que estava acontecendo. Ele se tornou agressivo com os filhos, comigo, a casa cheirava do nada a cigarro, eu sentia meu corpo todo sendo furado e eu tentei várias vezes fazer ele entender, até descobrir que ele tinha feito um trabalho para mim. Para mim e meus filhos. E até tirei 2 de dentro da minha casa, no meu quarto. Dava bicho igual dá em carne podre. Eu pedia para ele ir na igreja a orar, como sempre fazíamos, mas ele não aceitava. Até que um dia ele chamou um vizinho para orar em minha casa e a garrafa de água que estava em cima da mesa usada na oração explodiu. E meu vizinho tentou muito, mas ele não cedia. E sempre que ele estava voltando a ser o que era, começava novamente, sempre com um sonho antecedendo, até que em janeiro ele foi trabalhar e não voltou. E mais uma vez eu já sabia o que iria acontecer.
Eu sonho com o final dele e da amante. E quando fui falar com ele, ouvi Deus ficar no silêncio. O engraçado é que outras pessoas que eu conheço tiveram o mesmo sonho e vieram me falar, e depois de 3 anos e 5 meses, sonhei com água novamente, só que desta vez era limpa. E em uma delas eu sonhei com uma desconhecida que tinha que me entregar um pedaço de pão. E quando cheguei na congregação, era a estranha do sonho, que era uma visitante que foi preletora. A palavra foi sobre Davi, mas no meio ela começou a falar coisas que só eu sabia da minha vida. E disse: Deus mandou eu dizer, não desista da sua família, dos seus filhos e do seu marido. No final, fui até ela, disse que não conhecia e que não tinha sonhado com ela. No final, fui até ela, disse que não a conhecia e que tinha sonhado com ela. E alguém mandou eu buscar o pão com ela, então me abraçou e disse: a palavra foi para você. E desde então eu sonho com coisas que acontecem. E eu sempre disse para minha mãe, quando tive alta do nascimento do meu filho, que Deus tinha algum propósito em minha vida, e eu, durante os 3 anos de muitas lutas, não contei para ninguém o que acontecia em minha casa. Somente com o afastamento dele em janeiro eles souberam, e fazendo caminhada com uma vizinha, fui convidada para ir numa igreja, Assembleia Renovada, e estou lá até hoje. E no primeiro dia que cheguei, uma senhora veio até mim e disse: isso não vai te matar e ele vai voltar, sendo que ali ninguém sabia da minha história. Então, depois de alguns meses, as irmãs do círculo de oração vieram até a minha casa e falaram: desde que você se posicionou, você deixou o inimigo mais enfurecido. E essa mulher tem muita raiva de você e seus filhos. Hoje ele está lá vivendo com ela e fica me pedindo ajuda porque não entendi mais, não posso ajudar ele. Não entendi, mas não posso ajudar. Ele deu brecha e tem que colher o que plantou. E todas as vezes que falo, não aguento mais, vou pedir o divórcio. Deus manda outro sonho e envia pessoas estranhas para dizer para eu ficar firme no seu propósito. Não é fácil, porque eu deixei o meu trabalho para cuidar de cada filho e me vi sozinha, sem dinheiro, porque tudo que tinha na poupança usei para ajudar ele nesses anos de pandemia, e ele simplesmente virou um estranho. Até com os filhos, os meninos, não consegui chegar perto dele. E quando eu me aproximo, ele diz que eu estou queimando ele. Meu trabalho, que era apenas para as minhas coisas, virou a renda da minha casa. Hoje, depois de 10 meses afastado, se ele veio ver os filhos 5 vezes, foi muito. Desculpa falar tanto, mas tem sonhos que eu não consigo entender. Eu vejo pessoas mortas e ele no meio. Eu vejo muitos trabalhos de magia, mas eu não falo com ninguém, porque pode achar que eu estou inventando, ou pior, estou doida. Porque eu já ouço que fui para a igreja para conseguir o marido de volta, mas não foi. Quando eu descobri que ela tinha feito um trabalho para destruir eu e meus filhos, que a prima dele, que é espírita, viu, ela disse: se você quiser mandar de volta para ela. Eu disse: nunca vou fazer isso. Ela então disse: dobra os teus joelhos e pede a Deus
para salvar vocês, e desde então estou no joelho e jejum. Me desculpa mais uma vez. Querida, deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro ponto. Você tem uma sensibilidade aguçada dentro daquilo que hoje, pela ciência, nós podemos conhecer pelo nome de sensitiva. A sensibilidade aguçada é uma percepção diferenciada, mais fina da realidade e que consegue captar energias, vibrações dentro de uma frequência que, creio eu, que em função da queda ficou como um potencial depreciado nas nossas funções anímicas e psicológicas. Mas em uma pessoa ou noutra, essa sensibilidade, ela aguça. E essa pessoa, ela tem a possibilidade de perceber frequências, de perceber situações, vibrações e elementos. Inclusive, um estudo mais acurado, hoje, inclusive, com com os avanços e os entendimentos da física quântica, com a relativização do tempo, com o presente, passado e futuro hoje sendo plenamente comprovado ser apenas uma distorção da nossa própria percepção de realidade, porque, na verdade, presente, passado e futuro, em tese, acontecem simultaneamente. Então, a pessoa sensitiva, ela vai ter percepções diferenciadas da realidade que relativizam o que seja futuro ou passado, porque ela consegue perceber, de uma certa forma, tudo como sendo presente. Infelizmente, o meio cristão, tanto pelo viés católico quanto, sobretudo, o evangélico, como eu estava dizendo anteriormente, ou eles lidam com isso de uma maneira muito supersticiosa ou como um tabu. E nesse tabu, na maneira como eles lidam, eles simplesmente não falam no assunto. Mas quando lidam de maneira excessivamente supersticiosa, frequentemente é para reputar esse tipo de sensibilidade como coisa do diabo. É o diabo. E quando, porventura, aquilo que se sente entra em compatibilidade com a vida de uma pessoa, e naquilo em que você fala, aquela pessoa fica surpresa por você supostamente saber uma coisa que você não tinha como saber porque ela não te contou, então tem muito sensitivo no meio evangélico que é tratado como profeta. E aí, por conta desse potencial diferenciado da percepção, dependendo da vantagem que a pessoa tire dessa fama e desse status de profeta, essa pessoa, ela começa então a trabalhar em cima disso e a forçar em cima disso para manter a fama diante das pessoas. Para manter a fama diante das pessoas. Mas no que diz respeito a esse quesito, nós estamos falando aqui de um fenômeno humano. Como diz Friedrich Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Nessa sensibilidade diferenciada, nós estamos falando de um potencial psíquico humano. Sim, como eu disse no início, uma prerrogativa comum a todos nós e que ficou depreciada após aquilo que a teologia chama de queda, ou que a psicologia da evolução também entende como uma certa depreciação no curso do nosso desenvolvimento. Mas independente do nome que se queira dar, esse potencial que outrora era comum a todos nós, ele hoje se torna mais despontado em num e noutro caso.
A vertente espírita já gosta de se utilizar desse potencial para criar não só estímulos, mas maneiras de otimizar e de você melhor controlar e fazer gestão desse potencial. Então, nessa direção, acaba se criando um estímulo, mas nisso eles vão tentando dar um direcionamento para que, pela via do aperfeiçoamento dessa característica, você inclusive tenha condições de ajudar outras pessoas nesse plano ou em outro plano. Se você for para o braço da ciência, pessoas sensitivas, inclusive, são convidadas. Lá nos Estados Unidos, você pega documentários do Discovery Channel, eu inclusive assisti alguns, delegados de polícia americano, quando chegavam em determinados casos altamente truncados e complicados, eles então convidavam videntes para poderem participar das investigações, e esses considerados e chamados videntes ou sensitivos, eles entravam dentro do local e eles conseguiam identificar a energia psíquica impregnada no local. Porque é essa sensibilidade diferenciada que o sensitivo consegue capturar. As nossas produções, principalmente quando vivenciadas com uma intensidade psicológica, emocional e afetiva, ela deixa resíduos energéticos no ambiente, que, a grosso modo, os nossos sentidos não conseguem capturar, né? Mas se você utiliza determinados equipamentos com uma frequência devidamente regulada, você vai sentir vestígios. Inclusive a exposição e o enunciado dessas frequências em caixas de som, em registros gráficos, e pessoas, essas que eu digo sensitivas, elas conseguem ter essa percepção mais diferenciada, mais sensível e apurada. E nesse caso, lá nos documentários, vocês podem acessar aí para assistir se quiserem, a pessoa conseguia enxergar, visualizar a roupa de quem estava ali, se quem estava ali estava nervosa ou se estava triste, né? Conseguia capturar inclusive certos movimentos, determinadas características de elementos que estavam presentes na hora do acontecimento, que no caso ali estava sendo investigado. Portanto, nessa direção, eu quero só aqui destacar que a questão sensitiva, a questão da sensibilidade, é uma fenomenologia humana. Ela é mais despontada em alguns casos. E no seu caso, querida, ela vem acontecer pela via de sonhos, chamados sonhos premonitórios, que é quando você consegue determinadas vibrações e produções energéticas, você consegue então ali capturar o acontecimento do que está na iminência de acontecer, tá? Agora, se estamos falando aqui de um fenômeno psicológico humano, tá? É nesse nível que esse potencial tem que ser tratado. Porque aqui também vai um outro ponto. O primeiro ponto é que o retrato da situação que você me relatou me passa essa ideia de que aqui eu estou conversando com uma pessoa que hoje, pela ciência, a gente pode denominar de sensitiva. É uma pessoa que carrega uma sensibilidade diferenciada, que no seu caso, pela via dos sonhos, você consegue visualizar e antecipar algumas coisas. No entanto, perceba que não é só pelos sonhos. Você também narra aqui momentos em que você sentiu o cheiro de flores, né? E aquilo ficou também associado à partida de um ente querido. Então isso é um elemento, isso é uma fenomenologia de natureza psicológica, tá?
Agora, isso é um fenômeno. Isso não tem como ser industrializado, ok? Inclusive, é com muita frequência que eu lido com pessoas intuitivas, que em função de sua intuição ela acaba acertando determinadas previsões. Então ela acha que toda intuição que ela tem vai ser acertada. E nem sempre, porque não tem como acertar, visto que intuição é uma manifestação espontânea e inconsciente. A origem da intuição é diferente de dedução lógica. A origem da intuição, ela é um disparo inconsciente de uma dada certeza diferenciada, em que a pessoa se apropria ali de uma certeza em função de uma situação que você não tem como extrair certeza dela, mas que ali te vem uma certeza intuitiva daquela situação. E em muitos casos, alguns acertam. E esses que acertam, às vezes, se empolgam e acham que porque acertaram uma ou duas vezes, que eles vão acertar sempre. E não é assim que funciona. Tanto quanto também no caso da sua sensibilidade, ok? Isso porque a sensibilidade ela vai acontecer sempre sem hora marcada e de maneira espontânea, dependendo do contexto. Por outro lado também, se estamos falando de uma fenomenologia psicológica, o que eu percebi no texto sobre a sua narrativa é que você já gerou toda uma ansiedade em cima desse tema. Você já desenvolveu um medo dos seus sonhos, um medo do que eles podem revelar, ok? E nessa direção, essa ansiedade ela pode criar um efeito de autossugestão, produzindo em você uma autoindução de, pela via da ansiedade, incitar você a determinadas sensações e sensibilidades que tem muito mais a ver com a sua própria ansiedade do que com alguma previsão do que esteja acontecendo ao seu redor. Esse também é um outro aspecto. E um outro aspecto também que eu percebi, minha amiga, é como que essa sua vivência acabou ficando muito envolvida e cercada de excesso de superstição, ok? A superstição é quando se começa a gerar uma determinada razão sem uma devida causa ou origem plausível sobre ela. E é nessa direção que eu teria muita cautela nas interpretações que você está fazendo, por exemplo, do sonho que você teve um pouco antes do seu marido se transformar e sair de casa. Porque, minha amiga, dentro do relato que eu li, pensa comigo aqui uma situação. Excluindo o sonho que você teve, tá? Tira o sonho. Vamos pressupor que você não teve o sonho. Eu vou apenas analisar o movimento e a dinâmica que teve com o seu marido. Se eu inclusive me utilizar de um ensinamento trazido por Jesus, vai ser com ele que eu vou me valer para então fazer uma narrativa sobre esse comportamento do seu marido. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Ok? Essas são as palavras de Jesus. Entendendo que o fruto é a extensão natural da árvore e que fruto é algo que nasce apenas na sua estação devida, ok?
É assim que Jesus nos convida a aperfeiçoar o nosso olhar para ler e interpretar não só a realidade, mas o outro que convive e passa pelo nosso caminho, ok? Com o qual nós convivemos ou que passa pelo nosso caminho. Portanto, conhecer pelos frutos, o que você me disse é que você tinha um marido e que quase abruptamente muda da noite para o dia. Olha, minha amiga, com a experiência que eu tenho de observação da alma humana, tratando e lidando com gente praticamente todo dia, atendendo gente aí há mais de 12 anos, querida, eu poderia dizer para você que, embora você notifique que foram 25 anos de casamento e apenas nos 3 últimos anos começaram a ocorrer todo esse desenlace entre você e o seu marido, eu não consigo deixar de acreditar que já fazia muito mais tempo que o seu marido já vinha dando indicativos de desconexão entre vocês, para além do que você estava conseguindo perceber. E diga-se de passagem, isso acontece muito em relacionamentos de longo prazo. Relacionamentos de longo prazo, por vezes, entram em determinadas rotinas e cada qual envolvido nos seus respectivos trabalhos e atividades, que entrando naquela mecanicidade do dia a dia, eles acabam não prestando atenção entre si. Eles acabam não se falando entre si, não se observando, mas certas coisas vão se modificando, certos distanciamentos vão acontecendo, e se você parar e olhar para trás, você vai ver que algo já estava progredindo muito antes da bomba explodir. Naquele caso, quando você sonha sobre aquela situação onde você vê um rio que passavam muitas sujeiras e você estava com os seus filhos de um lado e o seu marido do outro, e você então parte para querer atravessar, para chegar até ele, esse sonho para mim, inclusive, já foi o preditivo do como que as coisas não iam bem entre vocês. Sim, já é aquele sonho onde o seu inconsciente tenta despertar você para uma coisa que por inúmeras razões você se negava a enxergar. Creio, inclusive, porque como você notifica que era ele que era o pilar financeiro do lar, entendeu? Então, não só em função da família, não só em função do casamento, não só em função dos filhos, mas também por uma questão financeira. Então havia toda uma relação de dependência psicoemocional, financeira sua desse marido. Logo, você não se abria para perceber o quanto que ele já estava se distanciando de você, até que o seu sonho chega e te mostra, olha, ele está lá na outra margem, ok? E você e os seus filhos estão do lado de cá. E entre vocês existe um rio com inúmeras sujidades. E aí você vai contar para ele. Ele obviamente não fala, e não muito tempo a situação toda explode. Ou seja, a amante já manda o recado, porque ela já estava no circuito há muito tempo. Só que você pegou esse sonho e interpretou ele de que seria a sua missão ter que atravessar esse rio para poder alcançá-lo. E particularmente, minha amiga, eu discordo. Esse sonho mostrou apenas qual seria a sua disposição consciente naquilo em que você percebesse que esse seu marido estaria do outro lado do rio. Sim, esse sonho mostrou para você que a sua disposição seria de largar os seus filhos numa borda para arriscar a sua vida rio adentro,
para ir atrás de uma pessoa que resolveu estar do outro lado da borda. E aí, no meio evangélico, minha amiga, essa história de casamento, ela não é tratada com bom senso. Me desculpe. Você pediu aqui a minha orientação, minha amiga, e eu estou te dando a orientação conforme o meu entendimento e o meu discernimento. E para mim não há dúvidas de que eu estou balizado no Evangelho de Cristo Jesus. Mas no meio evangélico, esse tema ele é tratado de maneira altamente tendenciosa. Para os evangélicos, uma vez casado, algemado para sempre. Entende? Então não há outra alternativa. E qualquer tipo de separação precisa ter da iniciativa dos envolvidos a luta pelo resgate da relação. E acaba que existe uma cobrança moral muito maior sobre as mulheres. Sim, que ficam direta ou indiretamente cobradas e induzidas a ter que lutar pela relação, enquanto na maioria das vezes são os homens que fazem toda sorte de devassa, né? E isso psicologicamente vai gerando toda sorte de traumas, tá? Vai gerando toda sorte de confusão. Você mesma relata aqui no meio da sua descrição que por muitas vezes você pensa em pedir o divórcio e largar a mão disso tudo, porque eu te vejo lá no meio desse rio com uma série de sujeiras passando e você quase morrendo afogada. Mas como você disse, parece que sempre vem um sonho novo e que você interpreta nessa direção e que acaba sendo confirmado pelo discurso de pessoas desconhecidas nas igrejas pentecostais evangélicas que você vai, cuja mentalidade é praticamente de que o papel da mulher é viver administrando as imaturidades e insandices de maridos treslocados até que, porventura, num dado momento, eles retornem para casa. Porque, sinceramente, nesse tipo de meio, essas coisas são tão previsíveis, né? Elas são tão previsíveis que num dos vídeos que eu gravei aqui sobre profecia, uma dada pessoa entrou aqui nos comentários e falou: essa coisa é frajuta. Uma vez eu fui numa igreja que tinha que separar homens para sentar de um lado e mulheres do outro. E eu fui com meu marido. E porque a igreja funcionava dessa forma, eu sentei de um lado e ele sentou do outro. Não demorou muito para que chegasse uma profeta do meu lado e dissesse: Deus vai colocar uma pessoa na sua vida. Aí ela virou para ela e disse: ele está sentado lá do outro lado, querido. Porque a grande verdade é que nesses meios, você não precisa ser profeta para, quando ver uma mulher sozinha, muitos desses profetas especularem: ou Deus vai colocar alguém na sua vida, ou Deus vai trazer ele de volta. Sabe, essas duas especulações, que aí você mensura de acordo com a idade da pessoa, entendeu? Isso tudo é muito instintivo, a pessoa vai olhando e tudo, e naquilo em que você vai falando, se a pessoa começar a fazer um semblante, os olhos marejar, e aí ela tá vendo que a mensagem tá entrando, então ela começa então a aperfeiçoar a fala, e isso tudo é um jogo intuitivo, psicológico, entendeu? De pessoas que, já estando acostumado a fazer isso, bancam a fama de profeta, mas os discursos são sempre os mesmos. Eu quero ver nesse tipo de ambiente alguma profeta lá virar e dizer para você: olha, querida, você tem que separar. Não vão te dizer isso, sabe por quê? Porque no entendimento legalista deles, legalista e dogmático deles, separar é pecado.
Então, minha irmã, eles vão te ver morrer, mas eles não vão pedir e nem sequer ter uma revelação de que é para você separar. Mas o que eu aprendo de Jesus é que se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque mais vale entrar no reino sem um olho do que ir com os 2 olhos lá para onde há choro e ranger de dente. Se o teu pé direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque mais vale entrar no reino manco do que ir lá para onde há choro e ranger de dente com os 2 pés. Ora, se é assim, na visceralidade da constituição do nosso corpo, por que que não pode ser no casamento? Por que que não pode ser do casamento? Entendeu? E por vezes, certas amputações se fazem necessárias para que a gente possa salvar o todo do ser. Sim, o todo do ser. Porque mais vale você entrar no reino com uma reputação relativizada diante dos fiscalizadores do comportamento dos homens, do que ir com a sua reputação ilibada lá para onde há choro e ranger de dentes. E você fomentando e alimentando dentro de você essa angústia, esse dilema, essa esgrima com a autoestima, fazendo de Deus uma espécie de galardoador de um sacrifício que, minha irmã, me desculpa, ele não te pediu para fazer. O único e suficiente sacrifício foi o de Cristo Jesus. E isso a gente aceita pela fé. Todo e qualquer sacrifício que tente ainda se colocar como algo que te torne merecedor, seja lá do que for, anula a cruz de Cristo. Porque ou o seu merecimento é pela fé, ou não é por mais nada, mas na religião dos homens, as suas obras ainda salvam. Por isso é que com essa teologia barata, eles negam a graça de Deus em favor de te estimular a um sacrifício que na cruz de Cristo se torna desnecessário. Desnecessário. Então, minha irmã, é essa palavra reflexão que eu quero deixar para você, a fim de que você seja liberta dessa masmorra de uma idealização de família que só existe e existiu na sua imaginação. Veja, inclusive, que depois da separação e da decisão dele de desaparecer, inclusive mal visitando os filhos, você foi conseguindo dar conta. Você foi trabalhando e aquilo que antes você fazia de hobby virou o sustento do seu lar. E olha quantos potenciais você está desenvolvendo e descobrindo em você e se tornando uma pessoa melhor e mais amadurecida do que você foi anteriormente. Oh, minha amiga, deixai os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Entende? Dentro desses ambientes religiosos, vocês frequentemente vão ouvir que é para casar e que é para ficar, porque só muda os adereços da retórica, mas o conteúdo é sempre o mesmo, porque nesses ambientes é só nessa direção que eles trabalham e eles não têm a menor misericórdia de quem esteja sofrendo, se humilhando, comendo o pão que o diabo amassou para suportar o insuportável nessa espera que não tem garantia alguma. Pois como diz Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala justamente sobre casamento, olha a pergunta que ele faz lá. Como sabes, ó marido, se salvarás a tua esposa?
Como sabes, ó esposa, se salvarás o teu marido? E ele não dá resposta alguma. Sabe por quê? Porque não tem resposta. Sim, não existe resposta para isso. Não existe garantia para isso. Portanto, minha amiga, que a paz seja o árbitro no seu coração. E não faça da sua aflição uma forma de você ganhar ponto com Deus, porque Ele não mandou o seu próprio Filho para morrer por nós, para que você viva nesse estado de espírito, minha amiga. Entenda? Portanto, abra mão dessa reputação da religião dos homens e se permita ser justificada por Deus pela fé. Porque se Deus te justificar, quem te condenará? No mais, minha amiga, trate a sua sensibilidade, quanto à sua sensitividade, se alimente do evangelho, da graça, de uma saudável transcendência, para que você já não seja tão assustada com a morte, ok? E você possa então diminuir a sua ansiedade em relação a esses sonhos. E você pode ir conversando com você mesma, olha, eu não gostaria de ter esses sonhos. Esses são tipos de disposições de uma conversa com você mesma, que você pode aos poucos ir estabelecendo e que, sem uma ansiedade angustiada em relação à possibilidade de você ter outro sonho, você aos poucos vai diminuindo esses episódios e vivendo de maneira mais pacificada consigo mesma, tá? Querida, que Deus te abençoe.